Moreira, ela envia uma mensagem para cá, uma mensagem para os irmãos que fizeram o voto. E é que a próxima terça, hoje é o dia 8, a próxima terça, o aluguel de este lugar tem que ser pago. Então me está enviando uma mensagem para os irmãos do voto, para eles fazer o pagamento do voto. Então, porque o aluguel tem que ser pago o próximo dia 10. Então, ela envia aí a lembrar do voto. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Bom, irmãos, hoje gostaria de falar dos sonhos e falsos profetas. Gostaria de falar dos sonhos e falsos profetas. Lembre que estamos em um culto de ensino, uma escola dominical, e nós vimos a esse lugar a aprender, porque parece que nós ouvimos muitas coisas por aí e achamos que são certas, e às vezes até declaramos essas coisas, ensinamos essas coisas, muitas coisas, mas nós temos que ver qual é o pensamento de Deus. E a gente somente consegue ver o pensamento de Deus através da sua palavra. Você não pode perguntar para outra pessoa como é ela, senão a mesma pessoa. Quem pode descrever melhor você, se não é você mesmo? E bom, talvez seu esposo, sua esposa, porque conhece você. Mas uma pessoa que não conhece você não pode falar de você. Aquele que sabe quem é Ele é o Senhor. Porque tem muitas pessoas falando que o Senhor Jesus é a segunda e terceira pessoa da Trindade. E tem outras pessoas falando que é o arcanjo Gabriel. Mas quando você vai às Escrituras, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: eu sou o primeiro e o último. A alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você vai acreditar a quem? As pessoas que falam que ele é o segundo, o terceiro, o arcanjo Gabriel, ou acreditar nas mesmas palavras dele quando ele diz: eu sou o primeiro e o último. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, en aquele versículo que nós lemos, estamos vendo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, um discípulo de Paulo que está pregando, e ele colocou para ministrar uma igreja em Éfeso. Toda a escritura é inspirada por Deus. Fala para Timóteo: você não precisa de nada, a escritura está completa. Você não precisa tirar dos seus pensamentos nem do que está no seu coração, porque nós não estamos aqui reunidos para falar de filosofias, nem estamos para falar de pensamentos de homens, nem para falar do que a ciência ou os cientistas falam. Nós estamos para falar aqui do que o Senhor fala através da sua palavra. Nós viemos a esse lugar a ouvir a voz do Senhor. E se você quer que Deus fale a sua vida, simplesmente tem que começar a abrir a sua palavra e Deus começa a falar com você. Você não precisa ir a um lugar para alguém falar de parte de Deus, porque temos a palavra profética mais segura, que é a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Isso que estamos falando aqui. Toda a escritura, não uma parte, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E para o quê? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se a palavra do Senhor, a escritura, faz ao servo perfeito, é porque não precisa de outra coisa, de outros pensamentos, nem de filosofias, para ele ser perfeito. Porque a teologia está muito bem. A teologia é ótimo. Aquele que estuda teologia está legal.
mas a teologia não está 100% certa, porque a teologia está baseada em supostos, supostamente em experiências de homens, porque a teologia é o pensamento que o homem acha de Deus. Que o que eu acho de Deus é o que está escrito na teologia, o que alguns homens estudaram e falaram: Deus é isto, e a forma de agradar a Deus é isto, e isto se faz assim. Mas se eu quero saber qual é o pensamento de Deus, eu tenho que ir à sua palavra. E que bom que você possa ser um teólogo, mas um teólogo bíblico, 100% bíblico, porque o teólogo, aquele profissional, ele quando começa a falar, fala mais de pensamentos de outros homens que o pensamento de Deus, porque falam mais de filosofias e que a pessoa tal, no século tal, falou que Deus era isto. Isso é o teólogo. Mas que bom que você, quando fale, possa falar da Bíblia. Ou é que o apóstolo Paulo falou, é que o Senhor Jesus falou, é que os profetas falaram, a Bíblia diz. Isso é importante, porque nós, como história, e para sabermos se ter um grau de educação, sim, temos que saber muitas coisas, o que aconteceu com os pais da igreja, o que aconteceu no século terceiro, quarto, com o cristianismo na idade escura. Todas essas coisas são importantes saber, o que falou uma pessoa, o que falou outra. Mas quando eu vou atesourar no meu coração, eu tenho que atesourar melhor a palavra do Senhor. Atesoura o dito do Senhor. Então, se a palavra do Senhor me faz perfeito, eu não preciso de outra coisa além da palavra do Senhor. Porque até a Igreja Universal tirou aí o catecismo, porque para eles não é suficiente a palavra. Então precisam esclarecer algumas doutrinas que são pensamentos de homens e se chamam de dogmas, porque não são 100% bíblicos. Tem uma base bíblica, mas o desenvolvimento da doutrina é de pensamentos de homem, o que o homem acha. E se não está na Bíblia, então é um dogma. E quando você não prega a palavra completa, uma congregação, uma igreja, uma denominação que não prega a palavra completa é uma seita, porque não está pregando a palavra completa. Tem congregações que pregam que o Senhor cura e que você pode ser prosperado, mas não pregam a santidade. E se não pregam a santidade é uma seita, porque o evangelho não está completo. O Senhor diz que Ele cura, mas Ele também fala que Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. E é importante sabermos que sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Eu não posso ver ao Senhor de qualquer jeito, como eu gosto, como sou, assim o Senhor me aceita. O Senhor me aceita no princípio assim como eu sou. Mas a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo tem que ser feita no homem. O homem, para poder ver a Deus, tem que nascer de novo, porque se não nasce de novo, não pode se encontrar com o Senhor. Tem que acontecer um novo nascimento na minha vida, para eu poder ver ao Senhor. Eu não posso simplesmente trocar de igreja e simplesmente eu vou para a igreja, eu estou falando de Universal, mas estou falando da igreja romana. Eu simplesmente não posso falar da igreja romana hoje e amanhã ir para a igreja cristã, mas eu continuar sendo do mesmo jeito. Tem que acontecer algo maravilhoso na minha vida, porque o verdadeiro milagre é o novo nascimento que acontece na vida dos homens. Que eu possa ser diferente, que eu possa ser liberto, que o que antes me escravizava, agora já isso não está mais comigo, que agora tenho por lixo aquelas coisas que eu antes gostava. Agora tenho liberdade para louvar ao Senhor, tenho liberdade para tirar todas essas cadeias e o jugo do pecado, porque o Senhor me faz verdadeiramente livre. E quando você é liberto, você pode fazer a vontade do Senhor. Glória ao Senhor. Então, irmãos,
Vamos a falar um pouquinho no tocante, vamos ver Jeremias capítulo 23. Falamos isso de maneira de introdução, para sabermos que nós só precisamos a palavra do Senhor. Vamos ver aqui, eu vou procurar aqui. Que fala o Senhor contra os profetas e contra os sonhos? Diz a palavra do Senhor em Jeremias 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando com o profeta Jeremias, porque parece que se estão levantando muitos profetas em Israel e começam a falar para Israel o que Israel quer ouvir. Se isso se parece com a atualidade, você é simplesmente coincidência. Não é agrede, não é a força. Diz aqui: assim diz o Senhor dos exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Então, olha o que diz, e olha o que diz a palavra. O Senhor está, muitos profetas falando que o Senhor não falou. Por isso falamos no princípio. A escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Então aqui no versículo 17 dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse. E você, por isso é que tem muitas denominações falando esse termo aí. O Senhor disse, o Senhor me falou, eu sonhei, vocês terão paz. Olha o que diz aqui, que os profetas estão profetizando que o Senhor falou, terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Esse é o profeta que, irmão, a Bíblia é o livro mais atual. Porque ele está falando aí há mais de 2000 anos. Está falando mais ou menos 2500, 600 anos. E isso aplica para agora também. Muitas pessoas estão falando paz para teu coração, e seu coração é duro. Seu coração não quer nada com o Senhor. Vocês terão paz e a todos andam segundo a dureza do seu coração. Ou seja, que se parece com estes dias, que as pessoas andam segundo o seu jeito, e aparece um profeta dizendo, tranquilo, você vai ser salvo assim do jeito que você é. Que problema quando o Senhor não fala isso. Porque ele diz palavras que eu não disse. Palavras que eu não disse. Glória ao Senhor Jesus. Vamos, e que nenhum mal lhe sobrevirá. Vamos para o versículo 20, por favor. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios de seu coração. Então, irmão, nós estamos aqui vivendo os últimos dias. Estamos nos postreiros dias, que começou no dia de Pentecostes. Começaram os postreiros dias. Estamos vivendo os últimos tempos. Tempos perigosos, tempos difíceis. Tempos onde está começando a apostasia. Muitas pessoas, seu amor está esfriando. Mas aqui o Senhor, Ele não desviará, Ele não fará descer a ira sobre nós, porque Ele tem planos. Se a ira do Senhor não tem se desenvolvido em nossas vidas, é porque o Senhor está tendo misericórdia sobre todos nós, porque o plano do Senhor é que nós todos possamos ser salvos. Ele não quer que o homem se perca, porque se Ele deixa sair a sua ira, e sua ira fosse maior que a sua misericórdia, ninguém de nós poderia ter uma oportunidade de salvação.
Mas o Senhor, Ele está desviando a sua ira até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. O versículo 21 diz: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não les falei, mas eles profetizaram. Irmão, estamos vivendo um tempo onde o Senhor falou no Mateus 24, onde tem muitas pessoas profetizando, muitas pessoas falando. As pessoas querem ouvir, mas querem ouvir o que alimenta seu orgulho, querem ouvir o que alimenta seu pecado. Eles querem ouvir o evangelho, aquele evangelho mentiroso, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, aquele que salva a todos os homens, que não se importe que você é salvo pela graça, ou seja, que você não pode fazer nada. E a Bíblia se diz que eu sou salvo por graça, mas a resposta à graça é a fé. E se eu tenho fé, eu obedeço, porque a graça se faz efetiva se eu tenho fé no Senhor, se eu obedeço. Porque sem obediência não pode, a graça não te alcança, não te atinge. Tem que ter obediência. O versículo 22: mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e eu teria feito voltar dos seus caminhos e da maldade das suas ações. Ou seja, que o verdadeiro profeta é aquele que prega direto a palavra do Senhor, que não fala palavras de paz, que está anunciando que vem sobre a humanidade uma destruição, que vem sobre nossas vidas uma condenação, e que é urgente que você possa ouvir a voz do Senhor e voltar do seu mau caminho, porque por o jeito que você, ou por a maneira que você vai caminhando, ou pelo caminho que você vai, você somente vai encontrar destruição e condenação eterna. Então você precisa voltar do caminho. Você precisa ouvir as palavras do Senhor. Não um profeta mentiroso que ande falando para você: você vai bem, aí vai, vamos aplaudir, você se preocupe não, porque vai perder a sua vida. O versículo 25 diz: tenho ouvido, 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Irmão, você tem que estar claro, irmão. Tenha cuidado de quem você ouve. Agora na internet tem muito lixo, irmão, e você está se alimentando com um leite adulterado, porque você não está ouvindo a palavra certa. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que usa bem a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor tem que ser bem utilizada. Tem pessoas que não utilizam bem a palavra, que utilizam, tiram um versículo aqui, um versículo lá, para fazer uma doutrina de acordo com aquilo que ele tem no seu coração, daquilo que ele tem no seu pensamento, porque aqueles versículos que não prestam para ele estão esquecidos por lá. E tem um monte de profetas que estão pregando mentiras em nome do Senhor Jesus, pregando em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Irmão, tenha cuidado quando uma pessoa fale para você: de sonhei, irmão, eu sonhei que você tal, irmão, eu sonhei. Tenha cuidado, porque Deus se fala, talvez Ele se fala, Ele que você não, Deus não tem como uma forma, um modo de agir. Ele pode me falar de um jeito, a outro pode falar de outro jeito, mas eu não posso fazer de um sonho uma doutrina. Nunca. Eu não posso fazer que seja certo. Talvez o Senhor mostrou para a irmã um sonho, mas é para ela. O Senhor queria falar para ela, mas não podemos
todo mundo ir atrás do sonho da irmã, porque ela sonhou e o Senhor falou com ela. Não, porque para isso diz a palavra que toda a escritura é inspirada por Deus. E se eu quero ser perfeito, eu não preciso correr atrás de pensamentos de homens, nem de sonhos, nem de filosofias. Simplesmente eu preciso da palavra do Senhor para eu ser salvo, porque esse é o manual, a palavra profética mais segura. Mais segura. Esse sonho tem que ir à obediência da palavra. Se concorda com a palavra, irmã, tá joia. Irmão, tá bom, porque concorda com a palavra. Mas saiba que o Senhor, Ele nos sonhos não coloca nada material. Ele não está interessado nisso. O Senhor veio aqui a fazer uma obra espiritual. E tudo que Ele faz é espiritual. Talvez você pode sonhar, porque o Senhor sim mostra para nós aonde é que Ele quer levar você. E Ele tem maneiras. Talvez você sonhou, teve uma visão. O Senhor me levou a tal lugar, mas é algo espiritual. Quando você, ninguém nunca, o Senhor vai se levar, vai chegar a te dizer, irmão, é que eu vou colocar você em tal empresa, ou tal, falando porque em tal lugar tem um tesouro. Ou eu vi você com uma casa assim, ou vi você com um carro. Nada disso, a palavra do Senhor vai te mostrar. Se você, ou a palavra do Senhor vai te mostrar por meio de uma visão, ou por meio de um sonho, porque a Bíblia se diz, nos postreros dias derramaré do meu espírito, profetizou Joel. Nos postreros dias derramaré do meu espírito, e os anciãos verão visões, os jovens sonharão sonhos. Mas todo tem que concordar com a palavra, porque vem por meio do Espírito. Olhe que o Senhor está falando, derramaré de meu espírito. Ele não está dizendo, nos postreros dias vou dar carro para todo mundo, casa para todo mundo, prosperidade para todo mundo. Não, as bênçãos do Senhor são espirituais. Se você corre atrás do Senhor, o que você tem que esperar dele são bênçãos espirituais, sabedoria, conhecimento, palavra. Isso que o Senhor dá para você. Ele quer dar vida eterna. Essas são suas palavras. Ele não tem outras palavras. As outras coisas o Senhor dá como acréscimo. Você somente tem que se preocupar pela vida eterna, por você se aprontar para a salvação, que Ele vai dar todas as outras coisas. Se preocupe que se você confia nele, Ele vai dar comida, vestido, vai você até viver bem. Se preocupe não na medida que você possa confiar no Senhor, mas primeiramente você tem que aprontar sua vida espiritual. Que se o Senhor vem hoje, você esteja pronto para ir embora com Ele. Isso que você tem que procurar. Tem que correr atrás. E não correr atrás de profetas mentirosos que falam, sonhei. O versículo 27, ¿até cuándo? 26, perdão. ¿Até cuándo acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do próprio coração. ¿Até quando tentarão fazer com o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns a outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? É interessante ver este versículo. Interessante ver o que o Senhor está falando para o Jeremias, o que está falando para o povo. ¿Até quando tentarão fazer o que meu povo esqueça do meu nome por meio de sonhos? Irmão, você tem que ter claro que esta igreja tem um nome. Todo o que faça, seja de palavra ou de fato, seja todo feito em nome do Senhor Jesus. Essa diferença, que nós temos marcado nossa frente, nos atesta o nome do Senhor Jesus. É o que nos faz diferentes. E o versículo 28, irmão, é importante esse versículo. O profeta, e irmão, olha,
Leia esse versículo e guarda ele no seu coração. Para quando você queira ser enganado ou alguma pessoa está sendo enganada por um profeta mentiroso, que é o que estamos vivendo nestes tempos, você possa tirar esse versículo. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo? Olha a comparação. O Senhor diz: se alguém teve um sonho, conte ele. Olha, o Senhor me mostrou alguma coisa, eu sonhei, mas conte ele como um simples sonho. Mas não faça dele uma doutrina, porque diz aqui o Senhor: mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Ou seja, o sonho é um sonho, minha palavra é uma palavra. Que tem a ver a palha com o trigo? Nada a ver. O sonho é palha e minha palavra é trigo, é alimento. Quem vai se alimentar com um sonho de outro? Ninguém. É importante que eu possa tesourar esse versículo no meu coração. Conte-o como um simples sonho, mas aquele em que está a minha palavra, e tomara que esteja a palavra do Senhor em você, fale a minha palavra com verdade. Fale a palavra do Senhor com verdade. Quando você fale da palavra, fale a palavra certa, como diz a Escritura. Você não vai inventar, porque a Bíblia, ela não é de interpretação privada. Você não pode dar interpretação para ela. A Bíblia se interpreta a si mesma. Ela não precisa de ninguém interpretar ela. Ela se interpreta a si mesma. O Senhor se dá pastores e dá pregadores para sazonar, para dar gosto à palavra, para que as pessoas possam entender. Mas o pregador não pode se sair da palavra. Ele não pode falar de outras coisas. Ninguém pode se parar aqui no púlpito, se colocar aqui no púlpito e começar a falar: o Senhor me falou, eu sonhei, o Senhor me diz. Não, o que nós temos que pregar aqui é: a palavra diz, o Senhor diz. Isso que temos que falar por meio da palavra. Aquele que tem a palavra, fale a palavra com verdade. Com verdade. E o versículo 29 diz: não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, porque a palavra do Senhor é aquela que muda. Se você está aqui neste lugar é porque a palavra do Senhor entrou no mais profundo do seu coração e parteu, quebrou todo o que você era. Conseguiu você se negar a si mesmo e dizer ao Senhor: Senhor, agora sou teu servo. Mas isso não de alguém, nem por palavras de alguém, nem por filosofia, nem por ciência. É a palavra do Senhor que consiga entrar no mais profundo de nossa alma e de nosso coração e faz o que tem que fazer. Se você não tem experimentado isso, você precisa da palavra para quebrar seus argumentos e suas filosofias que nada tem a ver com a palavra. Irmão, você não confunda a filosofia com a palavra, porque nós nada a ver temos com coisas. Tem pessoas pregando filosofia e achando que isso aí é palavra e não tem nada a ver. Que o mundo é tal, que a terra é tal, que tal. Filosofias. Essas são filosofias, nada tem a ver a palha com o trigo. Eu preciso trigo. Eu não me tenho que importar se o sol está a 40 quilômetros de aqui ou se está a 20 mil quilômetros de aqui. A palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Eu tenho que acreditar e usar bem a palavra do Senhor. Nada tem a ver a filosofia. O que me salva é o evangelho. Isso que Deus deu para mim. Se o Senhor se importasse de filosofias, Ele falara de filosofia, mas Ele não veio a trazer filosofia nem ciência. Ele veio foi a trazer o pão, o trigo. Ele é o pão que desceu do céu para que eu seja ressuscitado no dia postreiro. Aleluia! Para que eu possa ter uma oportunidade
porque meus pecados estavam me matando, e Ele veio a fazer um sacrifício, a fazer entrega da sua vida por mim e por ti, para que você tenha uma oportunidade. Isso que você tem que se importar do sacrifício, olhar para a cruz, olhar para o Senhor, colocar seus olhos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Se você tira os olhos do Senhor Jesus, acontece o que aconteceu com Pedro, começa a se fundir, começa a se afogar, mas o Senhor é tão bom que no meio da prova de dificuldade, Ele dá seu braço para aquele que está se afogando, para lhe levantar. Mas você não pode tirar o olhar do Senhor. Olhe para a sua palavra, porque a palavra é viva e eficaz. É viva e eficaz. Glória ao Senhor Jesus. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas. Irmão, que bom que você possa ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você abre os olhos do que acontece no mundo, do que acontece nas religiões, porque o Senhor não deixou religiões, o Senhor deixou foi um evangelho. Você não vai ser salvo por uma religião, por uma denominação. Você vai ser salvo por colocar seus olhos em Jesus e por obedecer a sua palavra. Por isso, antes de você procurar uma religião, você tem que olhar a palavra, escudriñar a palavra. E quando você vai se reunir, porque é necessário se reunir, você olha se o que essa congregação, se essa igreja, essa dominação faz o que diz a Bíblia. Porque se fazem coisas que não estão na Bíblia, então você tem que fugir daí, porque não é bíblico. A Bíblia diz que eu tenho que ser batizado em nome do Senhor Jesus. E eu tenho que ir a ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque o profeta, porque o apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro batizava em nome do Senhor Jesus. Felipe batizava em nome do Senhor Jesus. Eu tenho que também ser batizado, como diz a Bíblia. Eu tenho que ir onde pratica na Bíblia, onde ensina na Bíblia, onde não oculta nada, onde todo tem que ser dito, porque a palavra é para pregar completa. O versículo, então diz aí: portanto eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. O versículo 32 diz: eu sou contra esses que profetizam sonhos mentirosos. Você tem que saber, quando o irmão já tem conhecimento e sabe o que diz a palavra, e chegam alguns pregando sonhos, você já sabe o que diz a palavra. Porque parece que, porque as pessoas e os apóstolos querem se apresentar hoje apresentar como se esse nome de apóstolo fosse, melhor dicho, depois de Deus. Depois de Deus não existe nada senão o apóstolo. E então assim tiram peito e todo, e erguem suas costas e falam de apóstolos. Mas, e então quando eles falam de sonhos e de coisas, as pessoas acreditam, porque desconhecem a palavra. O que diz o Senhor daqueles que pregam sonhos? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras, e aliviam a deles, fazem o meu povo andar errante. Então, olha o que acontece quando as pessoas pregam o que não é verdade. Fazem as pessoas andar errantes. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Ou seja, que esses sonhos aí em nada aproveitam a ninguém. Então, estamos falando de sonhos e de falsos profetas. Sonhos e falsos profetas. Vá aí, por favor, para o versículo 36. Você pode ler todo o capítulo. Jeremias 23, você pode ler todo o capítulo, e fala de sonhos
falsos profetas. Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras 70 pesadas do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém a própria palavra que ele falou, porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Então, olha que isso acontece nestes tempos. Torcem as palavras, forçam os textos para que digam o que aquele falso profeta quer que diga. Irmão, eu já ouvi muitas mensagens que têm uma péssima exégesis. Péssima exégesis. Eu já ouvi pregadores falando, quando falam dos pequeninos, falam que são crianças, que aquele que faz mal àquele dos pequeninos, isso é uma má exégesis. Porque quando o Senhor está falando dos pequeninos, está falando daqueles que ainda estão recebendo a palavra. Pode ser um velho, mas o Senhor fala de pequenino porque até agora está começando o evangelho. Ele não está falando de criança, isso por pôr um exemplo. Fazem uma mala exégesis. E aquele que ouve, se não tem discernimento, nem leu a palavra, está condenado a acreditar no que aquele pregador falou. Então você tem que ficar de olho e vai conferir na escritura se o que esse pregador fala é verdade, porque tem muitas pessoas que estão condenando ou estão salvando sem saber o que diz a escritura. Eu não posso dizer que alguma congregação pode vai se condenar, mas também não eu posso falar que se vai salvar. Não posso falar isso. É que esse batismo está errado e vai se condenar. Pois, irmão, a Bíblia diz qual é o batismo certo. E eu tenho que saber. Mas também não posso falar que vai se salvar. Não posso falar isso. Porque a Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz como é que são os passos para a salvação. Atos 2:38 é claro. Arrependemos, se batiza cada um de vós em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, eu tenho que ir à palavra e ver que o que ensina a palavra. O versículo 40, para terminar esse capítulo, diz: porém sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Está falando de quem? Dos profetas. Dos profetas. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos para o 26, para o 27, perdão, capítulo 27, versículo 9, seguimos com Jeremias. Quando a vocês não deem ouvidos a seus profetas, aos seus adivinhos, a seus sonhadores, olha o que sigue dizendo o Senhor. Quando a vocês não deem ouvidos a seus profetas, aos seus adivinhos, a seus sonhadores, a seus agoreiros, aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei de Babilônia. Então, olha o que diz o Senhor. O Senhor estava dizendo: o povo se vai submeter a Nabucodonosor. Essa era a ordem do Senhor. Essa era o que o Senhor estava falando, porque já tinha um juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o reino de Judá. Então o Senhor estava falando para eles: vão se submeter. Mas se levantaram profetas dizendo que não, que era o contrário, que não vão se submeter. Então, ¿qué eran esses? Esses eram agoreiros, sonhadores, adivinos, encantadores. Eso que são. E isso não está distante, não está longe do que hoje vemos. Adivinos, encantadores, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. É uma história muito interessante em Jeremias capítulo 28, porque em Jeremias capítulo 28 se levantou um profeta, o profeta Ananias. O profeta Ananias no 28. Então, o profeta Jeremias estava profetizando
que, bom, já chegou Nabucodonosor e ele tirou todos os utensílios do templo, todos os utensílios do templo, ele tirou todo, ele levou em catividade para a Babilônia e ele colocou um jugo, colocaram um jugo para os que ficaram aí, e Jeremias tinha um jugo. E esse profeta Ananías começou a dizer que Nabucodonosor ia voltar a trazer essas coisas, que o Senhor ia tirar o jugo. E ele ficou como raivoso falando com Jeremias, porque Jeremias estava falando que não era assim, era diferente. As palavras que trazia aquele Ananías eram palavras de paz e estava empolgando o povo, como aquele que vamos, que temos a vitória, como aqueles profetas que começam a profetizar que vai vir um profeta tal a esta nação, e esse profeta se para na frente de um monte de pessoas e começa: estou vendo grande prosperidade para as nações, as igrejas que tinham 20.000 vão ser agora de 40.000, e agora e tal, e os jovens vão se levantar e uma nova coisa vai acontecer nesta nação. Essas são as palavras dos profetas mentirosos. Nós temos que pregar o evangelho, e o evangelho não são essas palavras aí. O evangelho está falando que se o homem não faz entrega da sua vida ao Senhor, vai se condenar, e isso é importante. Que há uma urgência, que o homem está se perdendo, que as pessoas estão morrendo sem Cristo e vão para o inferno. Essa é a premissa, é isso que temos que pregar, porque esse é o verdadeiro evangelho. Nós não estamos aqui para empolgar multidões, estamos aqui para falar o que diz a palavra. Glória ao Senhor Jesus. O versículo 2 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, está falando Ananías, no versículo 3, dentro de 2 anos, eu trairei de volta a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a esse lugar Jeconias, filho de Joaquim. Ele está falando que todos os que levaram cativos iam a voltar também com ele. Então no versículo 5 diz: então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananías na presença dos sacerdotes e de todo o povo na casa do Senhor. Jeremias disse: amém. O que você está falando, amém. Mas isso não é o que diz o Senhor. Diz amém. Glória ao Senhor. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exiliados que estão na Babilônia. Mas ele diz aí no versículo 7: mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Você está falando muito bonito, e amém. Tomara que assim seja, como aquele que se levanta e o Senhor não vai condenar ninguém, e o Senhor é amor, e o Senhor não vai fazer nada com o homem tranquilo, que você vai para um purgatório e depois vai para viver para o Senhor. E nós falamos aqui amém. Tomara que assim seja. Mas vou falar uma coisa, porque o Senhor está falando outra. Diz aqui o profeta no versículo 7: ouça esta palavra, ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Ouça bem, os profetas que houve antes de mim, antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. Ou seja, que a mensagem não era diferente, eles profetizaram guerra e problemas. Isso é o que estavam falando. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananías tirou a canga que estava no pescoço do profeta, esse é o jugo. O profeta Jeremias e a quebrou, porque não gostou do que falou Jeremias. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, Ananías está falando, deste modo dentro de 2 anos quebrarei o jugo
que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora segundo o seu caminho. Quando ele começou a falar isso, Jeremias foi embora. Glória ao Senhor Jesus. Mas o Senhor falou para Jeremias, no versículo 13: vá, olha, vá e fale com Ananias, dizendo assim diz o Senhor: você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas servirão até os animais selvagens. Eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Porque é mais fácil acreditar naquele que diz que é tranquilo, que aquele que diz esse se prepare. É mais fácil acreditar naquele profeta que diz: você não vai se condenar, continue do jeito do pecado que você está, que aquele profeta que diz: se prepare, porque se você não arrumar sua vida, se você não aceitar ao Senhor, vai se condenar. E para o mundo é bem mais fácil acreditar naquele profeta que profetiza coisas boas. Mas o Senhor falou para Ananias: você fez com que o povo confiasse em mentiras. Seguinte: por isso assim diz o Senhor: eis que eu expulsarei da face da terra, você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, meu querido irmão, querido pregador, querido evangelista, temos que pregar a palavra do Senhor direito. O que diz a palavra do Senhor. Eu não posso, irmão, sabe que esse é o pecado do pregador. Que o pregador, irmão, eu uma vez eu queria, tínhamos irmãos, uma congregação, eu era diácono, e uns irmãos foram para o jejum. Tinha um jejum e uma família estava pedindo ao Senhor, porque ele era militar, e saiu uma transferência para ele, mas eles não queriam sair dessa cidade. Eles queriam ficar aí. E eles estavam orando ao Senhor, jejuando, que eles ficaram aí. E sabe uma coisa? Que eles foram, e eu fiquei sabendo disso, que eles foram ao jejum para o Senhor falar com eles que era o que eles tinham que fazer. Que era o que tinha que fazer, e eles iam fazer o que o Senhor falasse nesse jejum. Irmão, e a surpresa que o pregador dessa manhã, desse jejum, era eu. E eu sabia o que eles estavam pedindo, porque eram meus amigos. Eu sabia que estavam pedindo. E a surpresa que somente estava o pregador e estava aquela família, não tinha ninguém mais. E eu comecei aí a buscar uns versículos para dizer: olha, tranquilo, siga confiando, siga clamando, que o Senhor vai te responder e vocês não vão ir embora. Irmão, e isso foi o que eu estava pensando e estava procurando. Mas quando eu abri a minha Bíblia e quando fui a pregar, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a pregar de Jacó. E eu não sei como fez o Senhor, mas enrolou a minha língua e eu comecei a falar: vocês vão para onde o Senhor está falando, porque Ele vai com vocês. E eu não queria que eles fossem embora, mas eu terminei falando que eles iam embora e que tranquilos, que vão com o Senhor, que o Senhor vai ajudar vocês onde vocês vão. Eles não queriam, e sabe, irmão, que já passaram vários anos. E eu não queria nem falar isso. Eu queria falar, era o que eles queriam ouvir. E isso é o pecado do pregador, que o pregador quer buscar o que gosta as pessoas, que é o que elas querem ouvir.
Mas o Senhor tem planos. É bem melhor se deixar usar pelo Senhor e você falar o que Deus fala para você que fale. É bem melhor ser a boca de Deus. Ser a boca de Deus. Irmão, você olha para essa família, estão servindo ao Senhor. Os filhos estão consagrados, estão numa igreja onde precisavam do ministério deles, precisavam dele. Uma coisa bonita, que talvez se eu não houvesse deixado que o Senhor falasse por minha boca, eles estariam errados, estariam fazendo coisa que o Senhor não queria. Eu sei que o Senhor talvez houvesse utilizado outra coisa, mas o Senhor queria me usar nesse dia, queria usar minha boca. E que bom que você possa, sua boca possa ser usada para falar o que o Senhor quer falar. Jeremias era a boca do Senhor e Ananias era a boca do povo, porque o povo queria ouvir coisas boas, mas Jeremias era a boca de Deus e falava: vocês vão ter um jugo pior. E isso no que nós temos que ser uns profetas verdadeiros, que se deixem usar, que sua boca esteja ao serviço do Senhor, ao serviço de Deus, que seu coração esteja cheio da sua palavra, não cheio de filosofia nem de outras coisas, sino da palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a seu nome. Tenham cuidado para que ninguém nos engane. Mateus 24, 4 e 5. Tenham cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos se enganarão. Porque em meu nome eu sou o Cristo, e a muitos se enganarão. Irmão, hoje você não vê, pero em vários países tem cartazes onde estão dizendo: você sabe que Jesus Cristo é uma mulher. E por lá em Centroamérica, uma mulher está dizendo que ela é a reencarnação de Jesus Cristo, porque antes dela era o esposo. O esposo falou que ele era imortal, e falou, aquele de apelido de sobrenome Miranda, falou que ele era imortal. E sabe que ele falava que ele era Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu? Que deu câncer para ele e ele morreu. E quando ele morreu, a esposa saiu dizendo que ele morreu porque ele não aceitou que ela era Jesus Cristo. Então agora todos os seguidores deles estão atrás dela. E ele morreu porque não aceitou que ela era o verdadeiro Jesus Cristo. E agora ela se chama de Lisbeth Jesus. E tem muitas pessoas, irmão, e você não acredita, mas eu um dia chorei ouvindo um seguidor deles, porque eu vi que um espírito estava dentro dele. Porque passam para eles um CD, um CD, passam para eles um CD e passam para eles olham, assistem um filme aí, um vídeo, e eles, irmão, parece que entra neles um espírito. Porque, irmão, que coisa mais triste ver o que falam eles e como se deixam enganar, que nada tem a ver com as escrituras, e que estão correndo atrás de uma mulher. Mas o Senhor falou, e está claro nas escrituras, aquele que fala que não vai ser pregado um evangelho diferente do que esse. Que se vem um anjo do céu e fala para nós um evangelho diferente a esse, seja maldito, seja anatema. Não temos outro evangelho. Este evangelho é o mesmo que foi pregado pelos apóstolos. Aleluia. Não se deixe enganar, porque cada ano aparece um Cristo. Aqui o Brasil tem seu próprio Jesus. Brasil tem seu próprio Cristo. Está por lá, por Goiás, por lá tem um Cristo, um que diz que é a reencarnação de Jesus Cristo. Em Coreia tem outro. Na Rússia tem outro Cristo. E aí diz, e a muitos se enganarão, porque a Bíblia diz que se você não acredita na verdade, entra em você um espírito de mentira, e agora você acredita na mentira. Acredita na mentira, e a vida toda escravo da mentira, e você não pode nem abrir seus olhos para ver a verdade, porque não acreditou na mentira, porque não acreditou na verdade.
Segunda de Corintios capítulo 11, ya estamos terminando. Segunda de Corintios capítulo 11. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O versículo 3 diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Diz o versículo 5: porque suponho que nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Irmão, é que a Bíblia é bem formosa, porque é o que estamos vivendo nesses tempos. Nestes tempos estamos vivendo o tempo dos superapóstolos. E nas cartazes das igrejas não está o nome do Senhor, nem tem versículos, está a foto do cara, do superapóstolo. Esse aí. Venha que eu tenho um apóstolo poderoso e a esposa dele é uma profetisa. Venha. Mire o que está aí falando a Bíblia. Porque suponho que nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E vamos terminar com isso, porque vou falar desses superapóstolos. Deus não gosta desses superapóstolos. Você já ouviu falar dos nicolaítas na Bíblia? Dos nicolaítas, vamos lá. Na igreja de Pérgamo, o Senhor falou para João enviar uma carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Diz: além disso, Apocalipse 2, versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. E vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Aí antes, mas no versículo 6. Essa foi a igreja de Pérgamo, que o Senhor falou para eles que eles seguem a doutrina dos nicolaítas. E está falando para a igreja de Éfeso: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Mas quais são as obras dos nicolaítas? Então isso é simples. Nicolaíta vem da raiz grega de Nico, que significa conquistador. Nico é conquistador. E laita, que significa povo. Laica, que significa povo. Então, que é um nicolaíta? Conquistador do povo. Então, quais são as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas são como aqueles lembra de Ninhoji, que conquistam o povo para si mesmos. Esses são os nicolaítas. E quando vem um apóstolo, aqueles superapóstolos, e conquistam o povo para si mesmo, porque gostam mais do apóstolo que de Deus, e fazem o que o apóstolo fala. Assim não está na Bíblia, e assim o Senhor não concorde. É melhor obedecer ao superapóstolo que obedecer a Deus. Aí está caindo na obra dos nicolaítas. A obra dos nicolaítas são aquelas religiões que colocam ao líder acima de Deus. Esses são os nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Aqueles que honram ao homem mais que a Deus. Então, o nicolaíta é aquele que conquista o povo, mas o conquista para si mesmo, como fez Ninhoji. Ninhoji foi o primeiro poderoso sobre a terra que conquistou o povo para si mesmo. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, quando Ele dá um sonho, é para edificar sua vida. É espiritual. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 6. Atos capítulo 16, versículo 6.
porque o apóstolo Pablo diz aí a palavra do Senhor para que você olhe o que é um apóstolo. E percorreram na região de Frígio Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Que estavam fazendo? Pregando a palavra. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Essa é a visão. Essas são as visões que falou Joel. Foram as que profetizavam. Passa e ajuda-nos. Aí o apóstolo Paulo não está dizendo: oi, apóstolo, olha que você vai ser prosperado. Ele não se importava disso. Ele se negou a si mesmo. E ele deu a sua vida para servir ao Senhor. E aqui, o sonho que ele teve, aquela visão, foi de um homem macedônio, porque assim a cidade estava se perdendo. Que ele apareceu na visão dele, e o Senhor permitiu, e passa o mar, e nos ajude. E nos ajude porque, se Paulo não tinha dinheiro, nos ajude porque ele estava pregando a palavra de verdade. E isso era o que esse povo precisava. Que o Senhor chegasse a esse lugar. Que a palavra de verdade, que o Deus verdadeiro chegara a Macedônia. Isso era o que ele precisava. Assim Paulo, diz o versículo, seguinte versículo. Assim Paulo teve a visão. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, que ele teve aquele sonho, mas esse sonho não era para pregar. Ele teve esse sonho para ir a pregar a palavra, a pregar o Evangelho. Ele foi chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmão querido, amigo querido, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos. Feche seus olhos e vamos a agradecer ao Senhor pelo ensino da palavra esta manhã.